Olá, eu sou Vilmar, professor de Geografia do programa Universidade para Todos. Sou graduado em Geografia pela UESB. Hoje também eu faço parte do programa de mestrado em ensino da UESB. Assim como vocês, eu também já participei do processo seletivo, né, que vocês estão pleiteando aí, seja para Enem ou para vestibulares. Entendo a aflição de vocês. E o meu intuito aqui, na verdade, é contribuir para que vocês tenham o maior número de dicas possíveis para que vocês possam desempenhar um bom papel nesses exames. Bom, nossa aula de hoje é sobre geomorfologia. O que seria isso? Bom, não se assustem, não façam essa cara. Quando tem essas terminologias, essas nomenclaturas enormes, você acaba se espantando. Nada mais é do que a forma da Terra, né? Ao pé da letra, levando essa nomenclatura ao pé da letra, lidamos com essa situação aí. Vamos estudar então as formas, né? Que é a Terra, né? O nosso planeta apresenta as formas de relevo. Bom, o relevo brasileiro ele é classificado em três tipos distintos, tá? São os escudos cristalinos, que é uma formação pré-cambriana, né, que ela vai aflorar em 36% aí do nosso território brasileiro. É uma formação geológica, né, da era pré-cambriana, se desenvolveu aí nos primeiros milhões de anos de formação da Terra. As bacias sedimentares são formações normalmente mais recentes, elas recobrem cerca de 58% do nosso território, né? É nela que encontramos aí vestígios de petróleo, de carvão. Essas formações rochosas, normalmente, elas ficam localizadas em áreas de depressões. Tá? Não se assustem, não é isso que eu estou falando, tá? Essas depressões, elas são formas, né, tipos de classificação aí do relevo que nós vamos ver mais à frente. São formadas por rochas sedimentares também, por isso o nome bacias sedimentares, nada mais é do que um acúmulo de materiais nessas bacias, nessas formas de relevo. E os terrenos vulcânicos? Os terrenos vulcânicos são áreas de derramamento aí do magma dentro do período Mesozoico, né? Ocorre em diversas bacias, né, existentes no Brasil. Um exemplo que eu coloco aí é da bacia do Paraná, onde nós temos aí o exemplo da Terra Roxa, que é uma terra extremamente fértil. Algumas questões de vestibular vêm caindo essa questão, né? Pelo tipo de solo existente, né, no Brasil, e especificamente dentro da bacia do Paraná. Tá? São áreas normalmente que sofreram esse derramamento vulcânico. Tá? Bom, diante disso, nós vamos principalmente analisar agora algumas classificações do relevo brasileiro. Né? Essas classificações, elas vão passar por alguns percalços no meio do caminho e por algumas pessoas que vão classificá-las de diversas formas diferentes. A primeira classificação que eu trago para vocês é a classificação de Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo, ele vai fazer essa classificação em 7 subdivisões. São elas: Planalto das Guianas, Planície Amazônica, Planalto Central, Planície do Pantanal, Planalto Meridional, Planalto Atlântico, Planície Costeira e a Planície do Pampa, tá? Que é essa planície aqui que vocês estão observando. Na classificação de Haroldo de Azevedo, ela vai ter a data datada de 1940, na década de 40, né? A principal característica que fez com que ele analisasse essas variações desse relevo seriam as altitudes, né? Ele classificou, então, em 7 subdivisões, que foram aquelas que vocês viram comigo, né, no slide anterior, sendo planícies e planaltos. As planícies inferiores a 200 metros e os planaltos acima de 200 metros, onde ele percebeu algumas ondulações
já que não considerava outros tipos de relevo, né? Nós temos aí, então, em seguida, a classificação de Aziz Absaber. Essa classificação de Aziz Absaber foi da década de 60, também leva-se em consideração as altitudes, classificando em 10 subdivisões, ou seja, um pouco mais do que a classificação de Haroldo de Azevedo. São elas Planalto das Guianas, das terras planícies e terras baixas amazônicas, Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Central, Planície do Pantanal, Planalto Nordestino, planícies e terras baixas costeiras, serras e planaltos do leste e sudeste, Planalto Meridional e o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Bom, essas classificações que vocês observaram aqui, tanto a de Haroldo de Azevedo quanto a classificação de Aziz Absaber, elas se deram em décadas de 40 e de 60 aproximadamente. Não tinha-se muitos recursos tecnológicos dentro dessas décadas, fazendo com que essa classificação ficasse, então, limitadas por parte dos pesquisadores. A pesquisa, então, ela foi sendo aprimorada ao longo dos anos, fazendo com que houvesse, então, uma outra classificação, que é a classificação de Jurandir Rosa. A gente vai ver mais à frente, que é uma classificação aceita, então, até hoje, e utilizada, então, para fins de estudos, né, para fins acadêmicos. Todas essas áreas nas quais esses processos normalmente de erosão, eles foram mais intensos, né, do que a sedimentação, foram chamados de planalto. Ele observou que nessas partes de planaltos onde havia sedimentação, onde esse processo ele era mais intenso, foi chamado de planalto. E as áreas normalmente desses processos de sedimentação onde superavam os de erosão, ele acabou denominando de planícies. Essa é a classificação aqui de Jurandir Rosa. Jurandir Rosa, ele traz essa classificação um pouco mais aprofundada, da década de 80, né, nos finais da década de 80, especificamente em 89, por um famoso projeto chamado Projeto Radam Brasil. Levou-se em consideração alguns critérios, tanto de morfoestrutura, que levou em consideração a origem geológica, né, dessas formações de relevo. O paleoclima, né, ele colocou essa condicionante dos climas e o estudo dos climas do paleoclima, né, o clima antigo, sendo um agente transformador desses relevos, e o morfoclima, que são as influências atuais, ou seja, esse é um agente que ainda transforma o relevo atualmente, então ele leva em consideração esse critério. Foram aceitas 28 subdivisões, dentre elas nós conhecemos já planícies e planaltos, as planícies sendo umas porções residuais salientes desse relevo, oferecem mais resistência a esse processo erosivo. Os planaltos, eles vão, essencialmente, são partes mais planas e eles acabam tendo esse processo de sedimentação aí, onde supera o de erosão. E as depressões, que nada mais é do que áreas rebaixadas e acabam circundando as bordas das bacias sedimentares, né? Esse processo, né, de formação do relevo leva em consideração alguns agentes, que é o que chamamos de agentes formadores. Entre eles estão os agentes internos, e aí eu levo novamente vocês à nomenclatura. Esse processo é feito internamente, ou seja, dentro, né, abaixo da crosta terrestre, que é os processos de vulcanismo, terremotos, movimento de placas tectônicas, e os agentes externos. Esses agentes ocorrem
fora, ou seja, na crosta terrestre, né? São os agentes, por exemplo, como chuvas, ventos, né? As geleiras, os rios, os lagos, os mares, ou seja, todos esses processos externos que vão fazer com que esse relevo tenha, então, uma nova característica, né? Vai dando, na verdade, uma nova formação a esse relevo, tá? A orogênese é um dos processos internos. Eu acredito que vocês tenham visto isso dentro da aula de geologia, né, com a professora Geisa, e ela tentou colocar aí esse processo de formação, que são os dobramentos, né, que é esse processo aí interno, né, de movimentação das placas tectônicas. Bom, acredito eu que tenha, se não sanou essas dúvidas, caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar essas dúvidas de vocês posteriormente, uma vez que esse é um conteúdo bastante denso. Esse conteúdo sendo bastante denso, talvez não tenhamos tempo em uma aula específica para isso, e por conta também da nossa problemática em relação à prova do Enem, que ela está batendo na nossa porta. Então, acredito eu que nossa prova do Enem esse ano vai ter uma outra condição, ela vai ter um caráter mais tecnicista, mais técnico. Então, por isso a nossa urgência em trabalhar esses pontos mais específicos, mais técnicos, para que vocês possam tirar de letra essas questões, tá bom? Vamos mais à frente, então, tirar outras dúvidas, aprofundar mais nessa proposta, tá bom? Eu vou tentar levar mais adiante aqui um pouco dessa classificação, que seria em duas partes, tanto quanto o relevo submarino e do relevo continental. Observem aí essa topografia que eu estou colocando para vocês, de vários aspectos aí do relevo, que vai desde o nível do mar, do lado esquerdo de vocês, ou seja, temos aí alguns tipos de relevo, né? Observem aí que é um relevo que está sendo encoberto pelo mar, né? Logo em seguida, nós vamos ter planícies, planaltos e as depressões, e aí vem um nomezinho depressão absoluta aí, que eu vou chegar mais à frente para vocês e explicar. Nós temos aí a montanha, depressão relativa, e obviamente aí o nível do mar nivelando para que a gente possa ter aí uma linha para poder trabalhar nessa classificação. Vamos ao planalto? Então vamos lá. Ó, o planalto, eu tenho aqui esse perfil topográfico aqui mostrando para vocês que o planalto, olha só para vocês, o próprio nome já diz, é algo plano, tá vendo? Mas esse processo de erosão e essas condições aqui de erosão vão fazendo com que esses sedimentos acabam, na verdade, sendo depositados de forma a gerar, então, uma outra formação de relevo, que seriam as planícies, ok? Olha só. Aqui sim seria, então, um depósito desses materiais, formando, então, as planícies. À medida que esse depósito de materiais, de rochas, de sedimentos vão se compactando, eu vou tendo, então, uma formação de rochas, então, sedimentares ao longo dos anos, sofrendo os processos aí de intemperismo. Os planaltos nada mais são do que formas de relevo em que a erosão ela supera a sedimentação. Tá? Portanto, um relevo que sofre desgaste e acaba sendo destruído. São constituídos por superfícies topográficas irregulares. Essa origem está associada aos processos erosivos, em que por longos períodos, né, ressaltam esses relevos. Podem apresentar em configuração variada, não tendo uma forma regular. Olhem para vocês verem que imagem interessante. Essa é a imagem do Planalto Central, da Chapada dos Guimarães. Observem que, ao longo dos anos, essa vegetação ela foi se constituindo aí ao entorno desse planalto. Tá? Eu trago para vocês esse exemplo aqui de um famoso planalto no Nordeste brasileiro, que é o Planalto da Borborema. Esse planalto é bem interessante porque algumas questões relacionadas a esse planalto acabam sendo evidenciadas dentro das questões de Enem. Tá?
essas questões de Enem, elas são evidenciadas pela seguinte característica. Observem aqui nesse mapa que eu tenho aqui o Planalto da Borborema, né, com esse contorno em preto, né, esse tracejado preto, nada mais é do que uma cadeia de relevo, ou seja, um planalto, está normalmente na faixa de mais ou menos aí, aproximadamente, em alguns pontos mais elevados, de 900 metros de altitude, próximo à região litorânea, ou seja, próximo também à linha do Equador, maior incidência solar, próximo ao Oceano Atlântico. Então eu tenho aí duas condicionantes, dois pontos importantes a serem observados, que é o Oceano Atlântico, linha do Equador, incidência solar. Então, quanto mais incidência solar eu tenho próximo a esse oceano, eu tenho então mais evaporação, maior formação de massas de ar. Ou seja, isso tudo vai levar uma condicionante, vocês vão ver lá mais à frente, no conteúdo de climatologia, que as massas de ar são importantes para a formação de chuvas. O que eu tenho, na verdade, aqui para mostrar para vocês é uma barreira física próximo ao oceano, próximo ao litoral, que impede que essas massas de ar cheguem até o semiárido, até parte do Nordeste brasileiro. Então, nós temos essa característica de uma região mais seca esse entorno aqui, justamente por isso. É esse relevo que faz com que essa parte climática, essas massas de ar cheguem até esses pontos, né, caracterizando então um clima bastante seco e com poucas chuvas nessa região. Quando normalmente essas chuvas ocorrem, o que acontece? Eu tenho uma incidência pouca ou mínima, né, em relação a esse ponto, ou seja, a chuva chega com bastante dificuldade no sertão, né? Ela vai permeando esse relevo aí e consegue chegar até o sertão, mas não com essa quantidade desejada, né? Por isso as pessoas, os sertanejos, acabam tendo essa condição aí de falta e escassez de chuvas em alguns pontos. Quando essa chuva ocorre, ela entra em contato com essa barreira, ocasionando aí as chuvas orográficas. Olha que legal. Então, essa chuva orográfica acontece, normalmente, essa massa de ar, ela entra em contato diretamente com uma barreira, essa barreira física, né? O Planalto da Borborema é um exemplo, e acaba tendo essas chuvas ocasionadas próximos aos litorais, e especificamente aí no Planalto da Borborema. Dentro do relevo continental, aí nós vamos identificar aí algumas formas, né, de relevo, né, seja dentro na superfície terrestre, né, serras, montanhas, colinas, planaltos, planícies, enfim. As planícies, eu trago para vocês aqui, vocês observarem que a deposição de materiais, ela vai ocorrer logo abaixo dos planaltos. Logo abaixo dos planaltos eu tenho esse depósito, formando então as planícies. Essas planícies, em alguns pontos onde eu tenho um rebaixamento maior do que em outros, eu acabo tendo então formas côncavas, fazendo com que esse acúmulo de líquido, esse acúmulo hídrico, acaba se acumulando. É o caso, por exemplo, do Pantanal. É a maior planície, então, que nós temos aqui no Brasil, especificamente trazendo essa característica de planície alagada, tá bom? Aqui, mais uma vez, o exemplo de planície alagada, né? O planície, especificamente do Pantanal Mato Grossense. Aqui na planície amazônica, né? Próximo ao Rio Negro. Então, observe que nesses pontos aí eu tenho um acúmulo hídrico maior do que em outros, né? A depender dessa declive. E as depressões, elas estão relacionadas às seguintes, são ranhuras, né? São pontos mais ranhosos próximos às planícies. Elas vão fazendo com que
essas ranhuras tenham uma declividade em alguns pontos, e esses pontos normalmente eles são mais rebaixados do que as próprias planícies, né? Então elas acabam, na verdade, fazendo esse acúmulo também de material, né? A depressão, ela caracteriza-se por ser uma superfície aplanada por longos processos erosivos, né? Predomina as formas planas, levemente onduladas. Tem duas subdivisões que nós temos que entender aqui: as depressões relativas e as depressões absolutas. As relativas, elas são consideradas, resumindo, acima do nível do mar. E as depressões absolutas, abaixo do nível do mar. Eu trago aqui dois exemplos para que vocês possam fazer essa observação. Esse é um exemplo de depressão relativa, é a depressão sertaneja, especificamente no Rio Grande do Norte, na cidade chamada Serra Caiada, lá no Rio Grande do Norte. Percebo que tem esse declive aí, né? Esse declive é a depressão sertaneja. E aqui nós temos uma depressão absoluta. Essa depressão absoluta, vocês vão acompanhar aí no canto direito da tela de vocês, o mar Mediterrâneo. Nós temos aí a cidade de Jerusalém, e logo abaixo, aí, abaixo do nível do mar, nós temos aí o Mar Morto. Observem o Mar Morto à esquerda de vocês, que ele é cercado por essa cadeia rochosa e por essa formação de relevo. E abaixo vocês podem observar que ele está próximo também a essa coluna, essa forma de relevo. E observe também o seguinte, ó, tem dois pontos, dois aspectos aqui que nós podemos observar. Esse acúmulo de sal, essas pedras brancas aí, normalmente são sal dentro do Mar Morto, né? Não há evidências de vida dentro do Mar Morto, devido ao grande índice, a grande elevação de sal de NaCl existente dentro desse Mar Morto, né? Quando eu coloco mar aqui, observem que ele não se caracteriza, ele não tem uma característica de mar, né? Ele não deságua em lugar algum, ele é fechado, circulado por uma cadeia de relevo aí, né? O que nós temos aí é um lago, né? E não um mar. Então, observe que o mar aí não é um mar, e sim um lago, ok? Isso é uma curiosidade que eu trago para vocês. Quem não sabe, está sabendo agora. E, mais uma vez, outro ponto a ser analisado, dentro das diversas possibilidades aí de formas de relevo, nós temos a montanha. São superfícies mais elevadas, realizadas pelos dobramentos, né, pela orogênese, que nós vimos lá em geologia. Podem ser consideradas dentro desses períodos aí do moderno Cenozoico ou então do antigo do Paleozoico, ou seja, tem uma longa caminhada até essa formação dessas cadeias de montanha. Internacionalmente, acima dos 3.000 metros de altitude é considerado uma montanha, né? São pontos normalmente mais elevados, é uma cadeia normalmente de relevos, ou seja, cadeia de formações de dobramentos que fazem com que tenha essa característica de montanha. É o exemplo, por exemplo, é o exemplo da Cordilheira dos Andes. Passei uma aqui, me perdoe. A serra, ela tem um terreno aí mais trabalhado pela erosão. Nesse perfil topográfico que vocês podem observar aí em vermelho, tem essa característica de várias cadeias, né, de várias formas de relevo, ou seja, forma uma serra que pode variar de 600 a 3.000 metros de altitude. Formam-se morros, cadeias, morros pontiagudos, confunde também às vezes com escarpas. A diferença é que a escarpa ela tem uma caída, né, retilínea, enquanto que a serra tem uma característica de você subir por um lado e acabar descendo por outro lado, ou seja, há como, na verdade, um
um ser humano, uma pessoa, fazer esse trajeto sem que se acidente, sem uso de materiais, ou seja, né, tem essa característica. É a Serra da Mantiqueira que vocês veem aí do lado, região entre São Paulo e Rio de Janeiro. Olha para vocês verem como é uma cadeia que vai se permeando aí, dando essa característica aí de serras. Inselbergs, segundo o Jurandir Ross, nada mais é do que o resto do relevo. Olha só que legal que ele fala. Nada mais é do que saliências que são encontradas em regiões planas de clima semiárido e de clima árido, né, foram se decompondo ao longo dos anos pelo processo de erosão natural e foram perdendo essa característica de outras formas de relevo. Então, são pontas que foram perdendo essa forma pontiaguda, são formas mais arredondadas. Elas são observadas diretamente nessas regiões de clima árido e semiárido pela influência da incidência solar. A incidência solar acaba tendo o intemperismo nessas rochas, nesses paredões, fazendo com que haja um desgaste natural dessas formações de relevo. O relevo submarino e o litoral, ele vai ser subdividido em 4 partes: plataforma continental, talude, região abissal e região pelágica. Não precisam falar, tá me xingando. Calma, eu vou colocar os conceitos mais à frente para que vocês entendam, mas observem aí, ó, plataforma continental é uma plataforma que, obviamente, o nome já diz, ela está dentro do continente, só que ela está adentrando o oceano, ela está adentrando o mar. Então, ela ainda há, na verdade, vestígios, né, dessa região, dessa cadeia aí de relevo, se adentrando aí dentro desse mar, né? Vai de 0 a 200 metros aproximadamente, é conhecida como cial também, essa parte. O talude é um desnível que vai de 2 a 3 quilômetros depois dessa placa continental, dessa plataforma continental. É o fim do continente. Tá vendo? O talude nada mais é do que esse declínio aí, ó, logo depois da placa continental. A região abissal, ela quando aparece junto ao talude, corresponde já às fossas marinhas. Olha só para vocês verem, é o ponto então mais rebaixado dentro dessa plataforma, né, que a gente está vendo aí, desse perfil. E a região pelágica, ou chamado de cima, é o relevo aí submarino, com as planícies, as montanhas e a depressão, é o que forma também as ilhas, né? Então, tudo que nós vimos aqui relacionados a esse relevo, as depressões, os planaltos, as planícies, nós vamos ter também uma continuidade dentro dos oceanos. Obviamente que nós não temos ainda condições de ter essa análise ainda, né? Os estudos são bem precários em relação a essa continuidade dos estudos do relevo. Existem muitos, porém ainda não se tem ainda muito conhecimento em relação a isso, né? As formas são desconhecidas. Mas esse processo, se nós pudéssemos esvaziar todo o oceano, viríamos também essas formas de relevo bem abundantes, bem salientes, obviamente que dentro de uma outra conjuntura, ou seja, um processo mais rebaixado. Tá? Aqui nós temos, dentro dessa região costeira ainda, trabalhando, né, o tabuleiro. Esse tabuleiro temos aí uma característica de 20 a 50 metros de altitude, né? Ele vai em contato aí com o oceano, ocupa aí trechos do litoral brasileiro, né? Desde o sul do país até o nordeste brasileiro, né? Tem um topo normalmente um pouco mais plano, e essa imagem que vocês observam aí é a praia do Morro Branco lá no Ceará, tá? Eles formam também as chamadas falésias, né? As falésias, elas vão dar continuidade no oceano, elas vão ter continuidade, desculpe, elas vão ter contato com o oceano, né? Contato com as ondas do mar, tá? Elas não vão dar continuidade no oceano, perdão.
Esse é um perfil topográfico que eu passo para que eu mostre para vocês, tá vendo? Essa parte desse tabuleiro aí é uma região mais plana que aí tem contato diretamente com o oceano. As falésias nada mais é do que esses paredões. Esses paredões são formados aí por sedimentos, né? Conhecidos também como tabuleiros. Esses sedimentos, ao longo dos anos, aí, em contato com o oceano, observem do lado nesse perfil, que eles vão sofrendo processos de erosão. Esses processos de erosões também formados, aí a imagem de Canoa Quebrada lá no Ceará, e aí esses processos formadores do relevo vão dar continuidade, então, a processos de formação diferenciados. Observem que na primeira imagem que vocês estão vendo aí, de acordo com o nível das marés, eu vou tendo então contato com essas falésias, fazendo com que esses sedimentos acabam sendo depositados no oceano. Esses oceanos, à medida que esses depósitos, esses sedimentos vão sendo depositados, eles podem formar outros tipos, né, de formação de relevo. Sedimentação podem formar praias, recifes, restingas. Nesse caso aí da imagem, ela está formando aí um preenchimento, está quase fechando aí, vai formar um lago, né? As restingas já estão formadas, vai formar um lago a depender do nível de sedimentação que chega a ter esses oceanos. Bom, eu trago para vocês aqui, então, algumas questões relacionadas ao relevo brasileiro. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui, para que a gente pudesse, então, ter algo mais concreto aqui na nossa aula de hoje. O relevo brasileiro, ele não apresenta elevadas altitudes. Cerca de 92% do espaço natural do país apresenta altitudes inferiores a 900 metros acima do nível do mar. Isso ocorre porque predomina no país a ação dos agentes endógenos. Endógenos nada mais é do que endo, aqueles agentes internos, são chamados também de agentes endógenos. A formação geológica do Brasil é antiga, né, como eu já falei para vocês. Ocorre frequentes terremotos que aplanam o relevo. Em nenhum momento eu falei aqui para vocês dessa formação, desse intemperie, dessa forma, né, dos agentes, né, dentro do Brasil. Viram isso também em geologia. A atividade humana ela atuou no sentido de degradar as formas antigas da superfície. O Brasil ele vai se localizar em grande parte nas zonas de encontro entre as placas tectônicas. Dentre essas questões aí, qual vocês acham que dentro se adequa a essas questões de formação do relevo que nós vimos aqui hoje? A formação geológica do Brasil é antiga, tá? Por que não as outras questões? Analisando, predomina no país a ação dos agentes endógenos? Não. Essa questão ela não foi mencionada aqui dentro, né, desse conteúdo. Nós tivemos aí um grande processo, né, de formação desse relevo, mas obviamente que isso é um processo bastante antigo e obviamente que hoje, nos dias atuais, nós não temos esses agentes endógenos atuando nesse momento. Ocorrem frequentes terremotos no Brasil? Não, nós não temos essa característica de terremotos. Obviamente que nós temos abalos sísmicos aqui, onde nós acabamos sentindo em alguns pontos do Brasil, mas terremotos propriamente ditos nós não temos. A atividade humana atuou no sentido de degradar as formas antigas da superfície. Poderia ser uma questão, óbvio, poderia, tá? Mas para se degradar uma forma geológica, né, tão imponente quanto a que nós temos aqui no Brasil, obviamente que teríamos que ter um processo muito mais intenso dessa atividade humana, o que não ocorre nessas formações geológicas. Podem ocorrer, obviamente, em outros pontos, como a vegetação, enfim, algo mais palpável. O Brasil ele vai se localizar em grande parte nas zonas de encontro entre placas tectônicas. O Brasil não está localizado no centro dessas placas tectônicas, né? Então, por isso, a questão correta é a questão
B. Na imagem, ao lado, temos a representação do Mar Morto. Foi a mesma imagem que eu utilizei mais à frente para demonstrar para vocês o Mar Morto. Paisagem que apresenta as menores altitudes dentre as terras imersas do planeta Terra, caracterizando uma área de planícies latitudinais, formação basáltica, acentuada altimetria, depressão absoluta ou baixa deposição sedimentar. Diante do que nós vimos, ficou bem mais claro, né? Responder essa questão com muito mais segurança. É a depressão absoluta, né? São as terras, então, mais baixas, né? São as depressões mais baixas existentes, então, no planeta. Parabéns, olha que legal, acertamos, né? Na década de 1980, o professor Jurandir Ross, com base no projeto Radam Brasil, realizou uma nova classificação do relevo brasileiro, baseados em 3 pilares: morfoestrutura, morfoescultura e morfoclimática. Nessa nova classificação, o Brasil ele foi dividido em 28 unidades de relevo, sendo que todas se enquadram em 3 tipos de relevos gerais. São eles: planaltos, planícies e depressões, serras, montanhas e cordilheiras, escudos cristalinos, planaltos e planícies, crátons, depressões e bacias oceânicas, bacias sedimentares, crátons e cordilheiras. Essa também tá, ó, mel na chupeta, né? Planaltos, planícies e depressões. Olha que bacana, tá vendo? Tá vendo que quando depois que a gente revisa um conteúdo, talvez as questões tenham outro sentido? Então, basta que a gente tenha, na verdade, aflorado esse conhecimento de tentar estudar, de fazer leituras, sempre para que a gente possa ter condição de responder uma questão tão simples como essa, em que muitas vezes vocês acabam se perdendo aí na prova do Enem, se aliando a outras questões também, né? O cansaço físico, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que estar com a cabeça fria, fresca, né? Questão 4. A classificação de Haroldo de Azevedo, olha, outra classificação. Nós falamos de Jurandir Rosa, a gente está falando de Haroldo de Azevedo. Por mais que seja antiga, desatualizada, que teve a Jurandir Rosa, que veio a atualização, menciona-se ainda os outros dois que foram pioneiros nessa classificação, né? A classificação de Haroldo de Azevedo reconhece apenas 2 formas de relevo do território brasileiro: planalto e planície. Nesse sentido, assinale a alternativa que contém apenas formas de planalto da superfície brasileira. Vimos naquele mapa, e aí talvez vocês podem voltar lá no mapa para poder fazer essas observações, tá? Planalto brasileiro, Planalto das Guianas e Planalto do Pantanal. Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Amazônico e Planície Costeira. C. Planalto Meridional, Planalto das Guianas, Planície do Pantanal e Planície Costeira. D. Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional e Planalto das Guianas. E. Planalto e Chapada dos Parecis, Planaltos Residuais Sul-Amazônicos, Planaltos e Serras de Goiás, Minas e Planície do Pantanal. Observando aquele mapa que nós vimos durante a nossa apresentação, nós temos então o Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional e Planalto das Guianas. Bom, gente, eu acredito que tenha esclarecido e tenha sanado algumas dúvidas. Obviamente que se eu não tirei essas dúvidas de algumas pessoas, eu deixo o nosso contato aqui para o nosso Tira Dúvidas. Podem mandar essas perguntas que a gente vai tentar responder. À medida que as nossas aulas forem síncronas, nós vamos ter mais oportunidade de conversar e de sanar essas dúvidas imediatas, né? Mas eu acredito que essas dicas aí foram valiosas para que vocês possam estar aprimorando esses estudos em relação à prova de humana, especificamente dentro do conteúdo de geografia, tá bom? Bom, gente, até a próxima aula. Um bom Natal para vocês. Usem máscara, se cuidem, tá? Estamos num momento aí bastante complicado e vamos retomar com tudo na próxima semana, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.